noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa em Psicologia 1. E hoje nós vamos falar sobre as referências, tá? Mas antes de passar para as referências, eu gostaria de saber quem foi que já enviou a última tarefa, se ficou alguma dúvida. Então tá tranquilo, né? Então vamos lá, vamos falar das referências, tá? Nas referências, bom, esse texto que tá aqui são as regras da ABNT, tá? Então aqui tem vários exemplos, tá bom? Mas as referências, gente, do livro que vocês vão consultar, tem os elementos essenciais. Então prestem bastante atenção nos elementos essenciais. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, realçar. Realçar. Elementos essenciais. Então, olha só. Ixi, não consigo não. Vamos ver. Amarelo. Vamos ver se eu consigo. Ah lá. Lá no portal eu consigo escrever em cima. E aqui eu não consigo escrever em cima. Não tá indo. Não sei se é por causa da filmagem, não sei. Tá, mas vamos lá. Então vamos lá nos elementos essenciais do livro, do artigo, tá? Da tese que vocês vão utilizar como referência, né? Então, vamos lá. Elementos essenciais, olha só. O sobrenome do autor, ele vem com letra maiúscula, tudo maiúscula, vírgula, depois o nome, tá vendo? Luke, vírgula, depois Heloísa, ponto, liderança em gestão escolar. Tá vendo que tá em negrito? Negrito. Ô Eliane, muita sobra de tempo? Não, não é isso não. É porque todo trabalho tem que ter, porque senão vira bagunça. E, por exemplo, principalmente em faculdade. Faculdade, os professores recebem muitos trabalhos, tá? Então, se cada um estiver de um jeito, fica difícil a gente encontrar tudo aquilo que a gente precisa saber, tudo aquilo que a gente quer ver no trabalho, fica difícil. Então, se estiver dentro de uma regra, fica tudo organizado, bem elaborado, né? Você encontra, por exemplo, na hora que você fizer uma citação sobre essa Luke, aí ó, Luke, que é essa Heloísa, então ela lá vai ficar assim, segundo Luke, 2010, tá vendo no final aí que tem o ano 2010? Então, assim, é só ir lá no final nas referências que você já vai ver o nome do livro. Então, por exemplo, se você colocou lá no seu trabalho que você pesquisou nesse livro da Heloísa Luke, na página 35, se eu tiver o livro, eu posso ir lá na página 35 e ver se você consultou mesmo. Você entendeu? Então, assim, isso aqui é para ter organização, é para ter uma regra a ser seguida para todo mundo falar a mesma língua, fazer do mesmo jeito. Então, assim, você pode reparar os artigos que você encontra isso, um padrão, Thalita. Isso mesmo, obrigada pela palavra. Então, tem esse padrão e aí fica tudo bem organizado. E se vocês repararem os artigos que vocês encontram aí na internet, vocês vão ver as citações diretas, indiretas, como que faz a citação do autor. Então, vocês têm que ficar reparando esses detalhes, né? Como eu já fiz vários artigos, então quando eu leio o artigo, eu já olho os detalhes, eu já olho a citação, como é que foi feita, se está entre aspas ou se não está entre aspas, se está recuado ou se não está recuado,
né? Porque se está recuado é uma citação direta, é igualzinho tá lá no livro do autor, né? Se está recuado é porque está igualzinho lá no livro do autor. Agora, se não está recuado, está entre aspas, é porque deu menos de 3 linhas. Quando dá menos de 3 linhas, é entre aspas. Quando dá mais 4 linhas ou mais, aí você tem que recuar. E aí não precisa colocar entre aspas, tá bom? Não precisa colocar entre aspas. Então, vamos lá. Tem esse segundo exemplo, olha só. Tem elementos complementares. Olha só, reparem bem aqui, gente. Porque esse primeiro exemplo da Luke, Heloísa, liderança em gestão escolar, tá aí, ó. Depois de liderança escolar tem um ponto, aí tem o número 4, ponto, que é quarta edição. Petrópolis, 2 pontos. Petrópolis é a cidade, tá? 2 pontos. Vozes, que é a editora, vírgula, e o ano da publicação desse livro, então 2010. Agora, olha só esse segundo exemplo com elementos complementares, tá? Luke, Heloísa, liderança em gestão escolar, ó, quarta edição, Petrópolis, Vozes, vírgula, 2010, ponto. Olha aí, depois do ponto, olha os dados complementares. 165 páginas que tem esse livro, 18 centímetros, cadernos de gestão, volume 4, tá vendo? Bibliografia, páginas 149 a 155, ISBN, que é o registro da publicação, tá? A maioria dos artigos publicados tem esse código aqui, ó, ISBN, tá? Então, se você pegar algum artigo, coloque, tá bom? Olha no segundo exemplo. Elementos essenciais. Bauman, Zygmunt. Tá vendo? Ó, Bauman é o sobrenome dele, tudo em letra maiúscula. Vírgula, aí o primeiro nome dele, que é Zygmunt. Ponto, globalização. Olha só, globalização, 2 pontos. Depois dos 2 pontos, é continuação do título, mas não é em negrito. Só vai em negrito, tá? Até os 2 pontos. Globalização, as consequências humanas. Ponto, ó, Rio de Janeiro. 2 pontos, Jorge Zahar, que é a editora, vírgula, 1999, que é o ano da publicação desse livro. Então, gente, isso daqui são os elementos essenciais. Por exemplo, se você colocar no teu trabalho, colocar Rio de Janeiro e não colocar o nome da editora, fica errado, perde ponto. Perde ponto. Se você apresentar o seu TCC com erros nas suas referências, vai perder ponto, gente. Então, isso conta muito. Ô Gislaine, mas quando a gente acostuma a fazer, é tão gostoso fazer porque você coloca os elementos essenciais, pelo menos. Não é muita coisa. Não é, a gente acostuma a fazer isso. Então não se preocupa, a questão é que você tem que fazer de vários livros para você exercitar a colocar as referências direitinho, tá? Inclusive eu vou passar uma atividade, tá? Para vocês exercitarem essa questão das referências, tá bom? Além da que vocês vão ter que fazer para o trabalho de vocês, né? Porque vocês vão pesquisar no mínimo 5 livros, né? 3 livros, 2 artigos, maioria livro, tá? Por favor. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nesse segundo exemplo aqui do Bauman, tem dados complementares. Vamos lá. Do Bauman, olha aqui, ó, olha os elementos complementares desse Bauman.
Bauman, Zygmunt, globalização, ó, 2 pontos, as consequências humanas, ponto. Aí, ó, tradução. Tradução é um dado complementar. Se você quiser, você coloca, mas se você colocar só os elementos essenciais, igual está aí em cima, tá certo também. Mas se você quiser colocar completinho, você pode colocar também, ó, tradução, Marcos Penchel, Rio de Janeiro, 2 pontos, Jorge Zahar, que é a editora, vírgula, 1999, ponto, olha isso. 145 páginas, título original. Agora está em inglês e depois o ISBN, que é o número de registro desse livro, tá? Agora vamos aqui embaixo, vamos no outro. Outros exemplos. Tá, mas tá igual, olha, Gomes, vírgula. Ah, tá, não, tem 2 autores. Vamos lá, vou explicar. Quando o livro tem 2 autores, como faz para mencionar 2 autores? Tá? Então, nesses exemplos anteriores aqui, só tinha um autor. Aqui, olha só, elementos essenciais com 2 autores. Olha, Gomes, vírgula, A.C. Aqui porque foi abreviado, porque senão ia ficar enorme aqui essa referência, tá? Por isso é que ficou tudo maiúsculo, tá bom? Porque a primeira letra aqui vou inventar o nome dele aqui, que eu não sei qual é o nome, mas vamos supor que seja Gomes, vírgula, Antônio Carlos, tá? Então, A de Antônio, C, ponto de Carlos, tá? Ponto e vírgula depois, estão olhando bem, Vec já é o sobrenome do segundo autor. Então, Vec, vírgula, C, vou inventar o nome, tá? Carlos Alberto, olha, C de Carlos, ponto, A de Alberto, ponto, tá? Isso aqui é só para ficar menor, tá? Porque se quisesse ter colocado, poderia ter colocado sim. Ô, Eliane, mas aí o seguinte, olha, na hora que você for colocar sua referência, você vai lá nesse documento aqui, que é da ABNT. Esse documento aqui chama-se NBR 6023, que eu enviei ele para vocês. Essa NBR, que é uma regra, tá? Uma norma da ABNT. Essa é a 6023 de 2018, tá? Então, você acompanha, você verifica se a sua está correta. Mas você tem que olhar nesse documento, tá? Quando a gente tem dúvida, a gente procura um manual para gente pesquisar nele, tá? Então, olha só. Então, o Gomes, Antônio Carlos, o Vec é o Carlos Alberto, ponto. Olha aí, ó. Estática romântica, 2 pontos. Textos doutrinários comentados. Então, olha, até 2 pontos está em negrito. Depois dos 2 pontos, não fica em negrito. Isso é regra. Não pode mudar. Você não pode colocar diferente, tá? Ponto. São Paulo, 2 pontos. Atlas, que é a editora, vírgula, 1992 foi o ano que foi publicado o livro. Agora, o mesmo livro com dados complementares, olha só. Ah, tá, acrescentaram a tradução, olha só. Tradução, lá, olha só. Gomes, Vec, estática romântica, 2 pontos, textos doutrinários comentados. Tradução, Maria Antônia Simões Nunes, Duílio Colombini, ponto. São Paulo, 2 pontos, Atlas, vírgula, 1992, ponto. 186 páginas do livro. Então, o livro tem 186 páginas, tá? Não é a página que você pesquisou, não. Isso aqui é a quantidade de páginas que tem esse livro. São informações do livro e não da sua referência, da sua citação que você vai colocar lá dentro. Quando você colocar lá dentro no seu trabalho, lá você pode pôr a página que você pesquisou. Segundo Gomes, 1992, página 51, entendeu? Lá dentro do trabalho.
você pode dizer a página que você pesquisou. Aqui na referência é a quantidade de páginas que tem o livro. Como é que é, Thalita? Não. Se você colocar os elementos essenciais da referência, fica tudo certinho, tá? Eliane, não entendi. O que você quer saber que fica em negrito? O que fica em negrito é só o título do livro até os 2 pontos. Só isso que fica em negrito. O resto não é negrito. Jesus me socorre até. Tá. E só se tiver 2 pontos no título? Tá. Se tiver 2... Peraí, deixa eu entender sua pergunta. Isso é só se tiver 2 pontos no título. O negrito, olha, vou voltar lá nos primeiros... Não, se tiver 2 pontos, depois dos 2 pontos não fica negrito. Mas se não tiver 2 pontos... Peraí que eu parei de gravar. Não, peraí não. Se não tiver os 2 pontos, tá? Vamos supor que esse título aqui do Gomes e do Beck fosse apenas estática romântica. Então, estática romântica em negrito, tá? O restante não é negrito. Mas aqui, como tem os 2 pontos, então, olha, o restante do título do livro não é negrito, tá? Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Tá, isso aqui é importante, olha. Olha isso aqui. Isso aqui é a citação de uma tese, tá? Vocês têm que acompanhar esse documento. Isso aqui tem que ser um manual de vocês para vocês fazerem as referências de vocês, tá? Então, olha aqui como fica uma tese de doutorado. Olha só. Aguiar, tá vendo? Tudo maiúsculo, vírgula, André Andrade D. Por que ficou esse D aqui? Porque é André Andrade D. Aguiar. Só que o sobrenome vem primeiro. Então, ponto. Fica esquisito, mas o correto é desse jeito, tá bom? Ponto. Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina. Ponto. Aí, não tem os 2 pontos, Eliane. Isso tudo é o título. Percebeu? Que isso tudo é o título e ficou em negrito. Tá? Ponto. 2009, ponto. Tese, doutorado em cardiologia, tá? Fechou parênteses, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, ano 2009. Por que apareceu São Paulo? Porque foi lá na capital, né? A cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, tá? Entendido, gente? Tranquilo até aqui? Olha aqui, esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo de um artigo, mas não é da internet, tá? Então, isso daqui foi pesquisado na faculdade mesmo com o artigo em mãos, tá? Porque quando é pesquisado na internet, tem que vir um endereço aqui, tá? Então, esse daqui foi pesquisado lá na faculdade com o artigo em mãos. Então, olha só, elementos essenciais, tá? Desse trabalho aqui, olha. Alves, vírgula, Dayan Pericles, ponto. Implementação de conceitos de manufatura colaborativa, 2 pontos, tá vendo? Olha aqui, até 2 pontos, negrito. Um projeto virtual, ponto, 2008, trabalho de conclusão de curso, bacharelado em engenharia industrial mecânica, né? O curso vem entre parênteses. Repararam isso? O curso vem entre parênteses.
né? Então, por exemplo, tese de doutorado, né? Naquele exemplo anterior, veio aqui do lado de fora e entre parênteses veio qual que é a área que ele está fazendo doutorado. E aqui ele bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, vírgula, Curitiba, vírgula, ano 2008. Tá vendo? Elementos essenciais, tá vendo? Tudo isso tem que ir. Então, se faltar um desses itens, tá errado. Se faltar um desses, vai errar, tá bom? Agora aqui, olha, elementos no 3, aqui é de mestrado. Tá, o de mestrado vai ser igual, tá? O de doutorado também. Eu vou mudar aqui, vou pegar um com o endereço da internet. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui já fala com dados. Olha. Ó, esse daqui tá lá na página 13 do documento, gente. Vocês têm que marcar aí para vocês encontrarem, tá? Então, olha aqui. Elementos essenciais. Kogan, André, ó, 2 autores, tá vendo? Roais, vírgula, Antônio. Enciclopédia Dicionário Digital 98, São Paulo, 2 pontos, Delta, 2 pontos, Estadão. Porque um imprimiu de outro. Ah, tá. 1998, número 5, CD-ROM. Isso aqui foi pego de um documento que estava em CD-ROM. Tá? Então, por isso é que teve esses dois produtores aqui no caso, né? Que é a Delta e o Estadão. Tá? Porque Delta foi o que gravou e, de repente, o documento pertence ao Estadão. Tá? Agora, exemplo 2. Olha aqui, no e-book. Então, se você vai consultar e-book, no final, olha isso aqui, tem que estar escrito e-book. Ó, Godinho, vírgula, Thaís, ponto. Vida organizada, 2 pontos. Como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. Ponto. São Paulo, gente, a editora, vírgula, 2014, ponto, e-book. Tem alguém aí consultando e-book? Agora vamos aqui nesse exemplo de elementos essenciais. Gente, quando se fala de elementos essenciais é porque não pode faltar nenhum desses itens, tá? Então, olha só. Bavaresco, sobrenome do autor, vírgula, Agemir, ponto e vírgula, Barbosa é o segundo, tá vendo? Ih, tem 3 esse, ó. Barbosa, vírgula, Evandro, ponto e vírgula, Echeverri, vírgula, Kátia Martim. Tá vendo? 3 autores. Ponto. Projetos de... Ainda tem org. Org significa que eles são os 3 organizadores, tá? Significa que tem mais autores neste livro. Se você pegar esse livro, deve ter aí uns 10 autores, tá? Então, eles separam lá no livro os organizadores, tá bom? Por isso que tá org aqui na frente, tá bom? Ponto. Projetos de filosofia. Aqui, Eliane. Olha aqui. Projetos de filosofia. Porto Alegre, 2 pontos. Edipuc RS, né? Editora PUC Rio Grande do Sul, vírgula, 2011, ponto, e-book, ponto, disponível em http, 2 pontos, e-book, PUC, tá vendo? Olha, todos os dados. Aí no final do endereço tem ponto e tá ali, ó, acesso em, 2 pontos, 21 de agosto de 2011. Então, elementos essenciais quando é pego da internet, tá? Quando é pego da internet, mas quando não é, tá? Você não precisa colocar esse endereço aqui, só coloca, vai até e-book aqui, viu, Eliane? Só até o e-book.
Isso, Eliane, o dia que você acessou, acesso em 21 de agosto de 2011. Você tem que colocar a data e o ano que você, dia, mês e ano, tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Olha só o exemplo número 3 aqui, olha, de elementos essenciais com endereço da internet, olha. Alves, Castro, tá? Ponto. Navio negreiro, em negrito. SI Virtual Books, né? Faz parte do endereço onde ele pegou esse documento, tá? Virtual Books, 2000, ponto. Disponível em, 2 pontos. Aí vem o endereço, até HTML aí, ó, terminou, ponto. Acesso em, 2 pontos. 10 de janeiro de 2002. Tá vendo os elementos essenciais, como fica mais enxuto? Agora, com elementos complementares, aí ele fica bem maior, quer ver? Vamos lá, vou mostrar um aqui. Deixa eu ver se tem um mesmo com dados complementares. O 5 e o 6. O exemplo 5 e 6 aqui, gente. Exemplo 5 e 6, olha aqui. Olha os elementos essenciais. Os dois estão enormes, né? Mas os elementos complementares ainda fica maior ainda, olha. Tá vendo? Então, assim, ó, elementos essenciais, Sayers, R, ponto. Princípios de... Não sei traduzir essa palavra. Princípios de alguma coisa. Tá? Unesco, ó, um documento da Unesco, mas você só vai pegar a referência em inglês se você for ler o documento em inglês, tá certo? Você vai ler um documento em inglês? Vamos lá. Deixa eu achar outro da internet. Se vocês folhearem bem esse documento, vocês vão encontrar vários exemplos de livros, por exemplo, como fazer a referência de uma correspondência, né? Que está passando aí agora, aí, ó. Olha, como colocar uma referência aí, ó, da Clarice Lispector, carta enviada para suas irmãs. Olha só, destinatário, quando foi, olha lá, em Lisboa, 4 de agosto de 1944. Carta 1, olha só que legal. E o endereço da internet, onde foi consultada, o acesso em, tá vendo? A data, né? Então, se vocês folhearem esse documento, vocês vão encontrar vários exemplos de como fazer a sua referência adequadamente, ok?